Olá, amigos do Portal Assombroso. Meu nome é Ana, hoje eu tenho 43 anos. E isso aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Vamos para o relato. O ano era 1991. Nessa época, minha família não tinha casa própria, então morávamos de aluguel. Mudar não era uma coisa rara de acontecer. Esse período foi bem difícil, pois meu pai tinha perdido o emprego e fazia alguns bicos para poder ajudar com o aluguel e com os mantimentos da casa. E com isso se tornou quase impossível ele pagar o aluguel em dia. Fato que a dona acabou pedindo o imóvel. E começou a nossa peleja para encontrar outra casa. Depois de tanto procurar, alguns amigos indicaram um local para o meu pai. Ele foi e de imediato já fechou o contrato. Chegou em casa todo animado, falando que o imóvel era uma pechincha, que era grande e que tinha quartos para todo mundo. Minha mãe ficou super animada com a notícia, né? E sem ao menos ver o imóvel, sem olhar nada, nós decidimos nos mudar. E lá fomos nós. Eu, meus pais, meus irmãos e minha avó paterna. A casa era um lugar simples. As paredes ainda eram de cimento cru, o chão vermelhão, as janelas e as portas de madeira. Era um lugar bem simples. Mas valia de tudo pelo preço, né? E pelo tamanho da casa. Pra gente o que importava era ter um teto sobre a nossa cabeça. Com o tempo, essa casa simples para nós se tornou um lugar sombrio. Digo isso porque frequentemente nós ouvíamos passos sem ter ninguém por perto. Víamos vultos, as coisas simplesmente sumiam sem explicação. E às vezes apareciam dias depois, em lugares diferentes e algumas vezes quebrados. Claro que nossos pais davam um jeito de nos culpar, sendo que não éramos nós. E não adiantava argumentar, éramos nós e pronto. Sempre que eu ou meus irmãos tentávamos falar com a nossa mãe sobre isso, ela sempre desconversava. Dizia que era invenção, imaginação, falta de oração, qualquer coisa, menos admitir que algo acontecia ali. A nossa avó era a única que acreditava em nós. Dizia sempre que era para a gente repreender o mal. Ensinou-nos a rezar e era uma senhora muito religiosa. Mas eu nunca pensei que tudo poderia piorar. Eu e meus irmãos começamos a ter pesadelos terríveis. Eu sonhava com monstros, destruição, gritos, morte, sangue. Eram sonhos terríveis. Locais escuros. Era um verdadeiro terror. E em todos os meus sonhos sempre havia um demônio, daqueles com rabo e chifre, dentes pontudos, olhos negros, pele vermelha, simplesmente assustador. Ele sempre me perseguia. Seja qual fosse o sonho, ele sempre estava lá. Toda vez que eu o percebia, saía correndo e ele corria atrás de mim. Ele sempre me alcançava, mas todas as vezes que isso acontecia, eu acordava. Isso foi ficando cada vez mais frequente, tanto que eu já tinha medo de dormir. Não podia contar para minha mãe, porque ela não acreditava. A única pessoa com quem eu podia contar era com a minha amada vozinha. Sempre que acontecia, eu corria para o quarto dela, até que a minha avó, sem ter muito o que fazer, além de suas orações, disse que da próxima vez que eu sonhasse com aquilo, era para eu não correr. Era para eu enfrentá-lo. Eu era batizada, eu era consagrada em nome de Deus, então ele não poderia fazer nada. E assim eu fiz. Na noite seguinte, me preparei para dormir. Peguei o terço, rezei junto com a minha vozinha. Isso me deu até uma certa coragem. Eu rezei tanto que peguei no sono.
E adivinhe, o pesadelo voltou. Nos meus outros sonhos, eu sempre despertava em lugares diferentes, lugares terríveis. A impressão que dava é que eu sonhava com o inferno, com gente agonizando de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. Mas dessa vez foi diferente. É como se ele soubesse as minhas intenções. Dessa vez, eu sonhei que eu estava dentro da casa. Não tinha ninguém lá. A casa estava silenciosa, um silêncio pavoroso. Eu comecei a andar e a rezar e a clamar por Deus, até eu chegar no quarto da minha avó. O quarto acendeu em chamas e de dentro dele saiu o demônio correndo, pegando fogo, e disse que eu morreria queimada. Eu tive tanto medo que não aguentei. Corri para o meu quarto. Não tive coragem de enfrentá-lo. Chegando no quarto, ele me pegou. Eu fechei os olhos gritando e implorando intervenção divina, achando que acordaria. Mas senti o calor no corpo. Quando abri os olhos, ele segurava o meu pescoço. Comecei a rezar o Pai Nosso, mas eu não lembrava. Como eu não lembrava da oração que fazia todas as noites? Ele ria e gritava. A única coisa que eu conseguia lembrar é que o sangue de Jesus tem poder. E era o que eu conseguia falar. O sangue de Jesus tem poder. Então eu acordei. Eu acordei suada, sem ar, desesperada. Escutei um barulho de algo arranhando a madeira da minha cama. E lá eu vi um homem de chapéu preto, uma fita vermelha, capa preta. Ele era negro, alto, dos olhos verdes e brilhantes. Ele começou a sorrir, um sorriso perverso. Então eu percebi que era o mesmo sorriso do demônio do meu sonho. Eu não aguentei, eu gritei. Minha avó e a minha mãe foram as primeiras a chegarem no meu quarto. Foi aí que a minha mãe acreditou em mim. Não porque ela viu alguma coisa, porque já não estava mais lá, mas sim pelo cheiro que deixou. A avó disse que era cheiro de enxofre e ainda tinha as marcas na cama. Minha avó chamou a atenção dos meus pais por negligenciar o que estava acontecendo, que o mal estava me atormentando e que aquela casa era amaldiçoada. A verdade é que ninguém mais dormiu naquela noite. Todo mundo entrou em oração, inclusive o meu pai, que não era disso, de fazer oração. Com o passar dos dias, minha avó levou um padre para benzer a casa e alguns membros da igreja sempre estavam por lá para rezar o terço. Depois daquela noite, eu pedi a Deus para que Ele me livrasse do mal, que Ele não me permitisse ter o dom da visão. E Ele me atendeu, pois depois que eu dormia e acordava, era como se eu não houvesse sonhos. E com o passar dos dias, aos poucos as coisas foram se acalmando, mas mesmo assim decidimos mudar daquela casa. Ficamos só mais 1 mês e meio e saímos dali. Saímos dali com mais fé, porque minha família, que não era tão religiosa, os meus pais, passaram a ir à igreja e a ter mais fé. E graças também à fé da minha vozinha, que sempre me ajudou. Eu nunca mais vi mais nada. Hoje eu sou uma mulher temente a Deus. E esse foi o relato de hoje. Ana, muito obrigada. E se você tem algum relato sobrenatural, envie-nos. Eu vou ter o maior prazer em contar. E não se esqueça de deixar o like, comentar o que vocês acharam, ok? Então, mantenha as luzes acesas, os olhos bem abertos e até a próxima!